Lucas capítulo 5, versículo 17. E Lucas era alguém, gente, que poderia falar de amizade. Ele tinha know-how para isso. Não só porque ele era médico, mas é porque a Bíblia diz que quando todos abandonaram Paulo, Paulo disse: o Lucas ficou. Então o Lucas é aquele amigo que vai sarar você. Amém? Só que para algumas vezes ele vai ter que aplicar algumas injeções, ele vai ter que dar umas espetadinhas. Algumas vezes ele vai ter que raspar essa queimadura. Algumas vezes ele vai ter que botar o dedo no seu nariz e confrontar você, para curar você. Esse é o amigo de verdade. Esse é o Lucas. Quando todos os amigos de Paulo lhe abandonaram, ele estava lá do lado. Então, irmão, fique tranquilo, porque ainda que você tenha perdido alguns colegas, o amigo de verdade, Deus vai usar ele para curar você, para ajudar você. Amém? Lucas capítulo 5, versículo 17 até o 25. No 17 diz o seguinte: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele quem, gente? Ele quem? Jesus. Estava fazendo o quê? Ensinando. E achavam-se ali assentados os fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Galileia, a Judéia foi onde Jesus nasceu, né? Belém da Judéia. A Galileia foi onde Jesus viveu, e a Jerusalém foi onde ele morreu, foi onde ele foi sentenciado. Então, estava ali gente que conhecia a história de Jesus, que conhecia o nascimento dele, o crescimento, e não conheciam ainda a crucificação, porque ainda não havia acontecido, mas estavam ali, e o poder do Senhor estava sobre ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo em um leito, tem tradução que fala maca, um paralítico, e procuraram introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao telhado, o desceram no leito, por entre as telhas, para o meio diante de, vendo Jesus a fé deles, não do paralítico, deles, vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais vós em vosso coração? Depois eu vou explicar para você o que é arrazoar. Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Jesus faz uma pergunta retórica para eles. Que é uma pergunta retórica, pastor? É aquela pergunta que você já sabe a resposta. Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma a tua casa, toma a tua cama e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram admirados e davam glória a Deus. Deixa eu ensinar algo para você. Não existe na Bíblia glórias. Existem duas palavras que não existem no plural em nenhuma Bíblia. É a palavra glória e a palavra aleluia. E as duas querem dizer a mesma coisa: louvor a Deus. Por que, pastor, que não há plural? Porque não há outro Deus. Amém? Então não fale mais aleluias, porque não existe, nem glórias, porque também não existe. Amém? Então todos ficaram admirados, davam glória a Deus, possuídos de temor, e diziam: hoje vimos milagres. Estenda sua mão para cá, querido. Faça uma oração pela minha vida.
Espírito Santo, eu te agradeço por ser o meu amigo. Jesus, eu te agradeço por ser o nosso amigo. Deus, eu te agradeço porque o Senhor não foi apenas amigo de Abraão, o Senhor também é nosso amigo. Nós éramos teu inimigo, mas pela cruz Jesus nos tornou teu amigo, nos reconciliou. E eu sou agradecido, Senhor, porque talvez eu não seria meu amigo se eu não fosse eu. Mas o Senhor é bom, o Senhor é bom. Por isso o Senhor tem sido nosso amigo. E por isso o Senhor pôde dizer em Lucas capítulo 15: eu não vos chamarei mais de servos, mas vos chamarei de meus amigos. Obrigado, Senhor. Obrigado por a tua presença, Pai. Obrigado por cada irmão que conseguiu convidar alguém para estar nesse culto do amigo. E obrigado por cada amigo que pôde vir, que se sentiu na força de estar aqui. Eles não vieram aqui para ouvir algumas músicas e ouvir um sermão. Eles vieram aqui para ter um encontro contigo, para te conhecer. E isso só será possível pela ministração da tua palavra, que já começou na leitura, na música e agora continua na pregação. Obrigado, Senhor, por esta casa cheia, Pai. Assim como de manhã, dezenas de pessoas aqui estiveram, Senhor. E agora à noite também, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, tenha amigo de arrancar telhados. Esse tipo de amigo é aquele amigo brutal, gente. Aquele amigo intenso, aquele amigo mesmo que cai dentro contigo, que gosta de você de verdade. É aquele amigo que tem uma amizade, um relacionamento de intensidade. É aquela pessoa que é forte mesmo. Nessa passagem aqui existem alguns personagens. Existe o homem, que era o paralítico. Existem os homens, que eram os escribas e fariseus. E existem os 4 amigos que levaram, a Bíblia não diz que eram 4, mas subtende-se, que levaram esse paralítico até Jesus. E havia o melhor amigo de todos os amigos, que é o cheiroso, lindão, que é o nosso Jesus. Então vamos falar um pouquinho desse homem aqui, paralítico. A paralisia não muda muito da antiga para a atual. A paralisia, ela trazia limitação sobre a vida da pessoa, fazendo com que esta pessoa se tornasse interdependente de outras pessoas. Pastor, o que é interdependente? Interdependente é diferente de dependente e de independente. Dependente é aquela pessoa que depende de qualquer um para qualquer coisa. Independente é aquela pessoa que acha que ela não precisa de ninguém para nada. E interdependente é aquela pessoa que sabe que ela só depende de Deus, mas que precisa de todo mundo. Por isso que ela não descarta ninguém. Por isso que ela não trata pessoas pela aparência, pelo estereótipo, ou pelas circunstâncias, ou pelo utilitarismo. Ela trata todo mundo igual, independente da idade, independente do recurso financeiro, independente da cultura, independente da posição social. Ela trata todo mundo igual, ela não faz acepção de pessoas. Então esse homem aqui, a paralisia fez com que ele se tornasse uma pessoa com dificuldade para tomar decisões sozinho. Fez com que ele tivesse dificuldade para chegar ao seu destino sozinho. Então ele interdependia de algumas pessoas, de alguns amigos. Ele precisava de pessoas que pudessem levá-lo até determinados lugares. A interdependência, na verdade, faz com que a gente tenha necessidade da ajuda de terceiros. E o brasileiro, ele tem um grande problema, irmãos. O brasileiro tem dificuldade de aceitar ajuda. E principalmente os homens, a maioria dos homens, quando eles chegam a acompanhar a esposa num pedido de atendimento ali para o casamento, gente, geralmente o divórcio silencioso já antecedeu o divórcio no tribunal. Homens têm dificuldade. Homem tem dificuldade, ele pode estar perdido numa BR, ele prefere se perder do que parar num posto e perguntar se está certo ou está errado. É por isso que de 200 milhões de espermatozoides só chega um no óvulo, porque os outros não perguntam onde é que fica o óvulo. É só uma piadinha sem graça. Então
O homem tem esse problema, brasileiro tem esse problema. Brasileiro tem problema até para receber gorjeta. A gente às vezes quer praticar o over delivery, né? Quer dar uma gorjetinha. E muitas pessoas dizem o que para mim? Não precisa. Brasileiro tem um problema sério porque ele gosta de saber, você não gosta que lhe ensinem. Eu falei isso ontem, lá na CIVA, na palestra. Então, esse homem aqui, ele estava com uma limitação para chegar ao seu destino sozinho. E ontem eu usei a ilustração do Sorrisol, né? E foi engraçado que eu parei na farmácia para comprar o Sorrisol para fazer a minha ilustração, a minha dinâmica lá na palestra. E aí foi a primeira vez que eu percebi, Mateus, que o Sorrisol não é vendido só um. Então, irmão, nem o Sorrisol anda sozinho. Tem gente que não cura ninguém porque quer andar sozinho. Tem gente que não é curado porque quer ser curado sozinho, é o autodidata. Nós temos alguns médicos aqui na plateia, sabem do que eu estou falando. São os pacientes autodidatas, que acham que o chazinho da vovó, irmão, vai curar tudo. Se quebrar a cabeça, não precisa levar no hospital não, bota pó de café. Tomou veneno, enche o bucho desse menino de leite. São os autodidatas, os curandeiros. Então esse homem aqui, gente, primeira coisa, ele teve que ter humildade para aceitar ajuda. Amém. Ele teve que ter humildade para ser levado até onde estava Jesus. Ele teve que ter humildade para chegar, para ser conduzido até o seu destino. Então, querido, nós estamos vivendo uma geração pós-pandemia que confundiu o distanciamento com isolamento. Pessoas que estão andando sozinhas, e isto, eu não vou nem usar a Bíblia, não vou nem usar Provérbios 18:1, que diz que aquele que se isola se revolta contra a verdadeira sabedoria. Eu vou usar Freud aqui. O Freud diz o seguinte: se você amar e se relacionar, você sofre. Mas se você não amar pessoas e não se relacionar, você adoece. Pergunta para o irmão do lado aí: o que você prefere? Sofrer ou ficar doente? Ai, pastor, mas eu já fui ferido por pessoas. Oh, que tudo. Ai, que peninha de você, o único aqui. Quem nunca foi ferido? Há uns salmos que diz acerca de Jesus: que feridas são estas? E aí Jesus responde no salmo, é um salmo messiânico: estas são as feridas que eu fui ferido na casa do meu amigo. Querido, só amigos traem, porque dos inimigos você não se aproxima, dos inimigos você mantém distância, com os inimigos você não faz aliança. Então se prepare. Amém? Em nome de Jesus. Você precisa ter pessoas para carregar você até onde você precisa chegar. Então Deus quer conectar você com pessoas certas. Deus quer conectar você com pessoas pontuais, pessoas que são amigas de alguns amigos, que vão levar você aonde você precisa chegar e jamais chegaria pelos seus recursos. Quem está me entendendo aqui, gente? Você precisa de amigos. Eu já fiz velório que não tinha 4 pessoas para levar o caixão do defunto. Que coisa ruim que não deve ter sido esse cidadão, né, irmãos? Coisa ruim. Nem no velório. Pelo menos 4 amigos. Então tenha amigos, gente. Faça amigos. Sofra com esses amigos. Tenha maturidade. Entenda que você vai ter amigos que você vai poder contar para tudo, mas tem amigos que você não vai poder contar tudo. E está tudo certo, ninguém é perfeito. Em nome de Jesus. O segundo grupo que estava ali, os dos religiosos. Versículo 17, coloca para mim, querida. Versículo 17 de Lucas 5 diz: ora, aconteceu que num dia daqueles estava ali, e diz assim, versículo 17: achavam-se ali assentados fariseus. Pastor, quem eram os fariseus? Eram os ensinadores judeus. E quem eram os mestres da lei? Eram os escribas. Escribas eram copistas da lei e intérpretes da lei. Eles não só interpretavam, mas também eles copiavam a lei, eles transcreviam a lei. E eles estavam ali, a Bíblia diz que eles estavam assentados. Esses homens representam aquelas pessoas religiosas dentro da igreja, que estão sempre sentadas, que não se envolvem.
Pessoas que não se envolvem, que não querem compromisso, muitas delas alegando: é porque eu já servi em outro lugar e me machuquei, porque o pastor lá me feriu, o líder tal lá me machucou. E aí são pessoas sentadas, improdutivas, pessoas que não somam nada, crentes bonitinhos de domingo à noite, domingo de manhã. Lindo, isso é maravilhoso, e você não vai para o inferno por causa disso. Mas existem paralíticos que precisam da sua ajuda. Existem pessoas que estão precisando de uma palavra sua. Existem pessoas que estão necessitando daquilo que você carrega. Existem sedentos que estão precisando da água que Jesus te deu e que você já bebeu. Existem pessoas famintas que estão precisando do pão da vida que você experimentou e estão famintas. Existem pessoas que precisam que você não fique sentado, não continue improdutivo. Até porque a Bíblia diz em João capítulo 10 que toda árvore que não dá fruto vira lenha, porque é cortada e lançada no fogo. Então seja útil. Responde para você aí: se você morrer hoje, para quem que você vai fazer falta? Se você morrer hoje, para quem que você vai fazer falta? A Bíblia fala de um rei na Bíblia. A Bíblia fala de um rei na Bíblia que um dia morreu, e a Bíblia diz assim: e ele foi sem deixar saudade. Então que você possa ser, ou não ser, esse segundo grupo aqui, de religiosos, de pessoas com um relacionamento raso com Deus. Versículo 21 coloca para mim, o versículo 21 diz assim: e os escribas, ou seja, os copistas e intérpretes da lei, e os escribas e fariseus arrazoavam. E essa palavra arrazoar na etimologia grega quer dizer ficar raso, arrazoado, ficar arrasado, ficar no raso. São pessoas medíocres, são pessoas que não mergulham, são pessoas que não são intensas, são pessoas que não fazem aliança, são pessoas que não estão envolvidas, mas não estão comprometidas com ninguém e com nada. Nem com a empresa onde trabalham e recebem seu salário, nem com a igreja onde tem pastores aqui vivendo em tempo integral. São pessoas que não fazem aliança, rasas, medíocres, estão sempre na superfície. E eles arrazoavam dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eu chamo essas pessoas aqui de críticas insensíveis. Esses homens eram críticos e insensíveis. Pastor, tem algum problema com a crítica? Não, o problema da crítica é o perfeccionismo. E o perfeccionismo é diferente da perfeição, porque na perfeição o modelo é Deus, e no perfeccionismo o modelo sou eu. Eu quero que as pessoas sejam uma miniatura de mim. Eu quero que as pessoas sejam aquilo que eu sou, façam do jeito que eu gosto. Isso é perfeccionismo. Então a Bíblia diz que essas pessoas, elas eram críticas. Aqui na igreja era muito comum, as pessoas chegam: pastor, eu tenho uma crítica construtiva. Até que eu adotei uma frase e um slogan dizendo: a crítica só é construtiva de quem está construindo. Senão não é crítica construtiva, é encheção de saco mesmo, é para abusar mesmo. Se não está disposto a construir, se não está disposto a dar a cara a tapa, se não está disposto a contribuir, por favor, irmão, ora que vai dar certo. Mas eles então diziam: quem é esse aí que tem poder para perdoar pecado? Ninguém pode perdoar pecado senão Deus. Então, além deles serem críticas ou críticos insensíveis, e o problema do crítico insensível, por que eles arrazoaram? Porque eles queriam que Jesus curasse o paralítico e mandasse o paralítico embora. Mas Jesus quebrou o protocolo, ou seja, primeiro perdoou o paralítico. Sabe qual é o problema do crítico? O problema do crítico é que ele quer que as coisas aconteçam do jeito dele, no tempo dele. Ele acha que as coisas, ele só não quer fazer, mas diz: se fosse eu, mas não quer fazer. O crítico, ele quer que as coisas aconteçam do jeito dele, não é do seu jeito. Sabe por que eu pude falar com tanta maestria sobre o crítico? Esse cara sou eu. Eu sempre fui muito crítico na minha vida. Isso aí, irmão, é próprio de quem tem liderança, gente. Quem tem liderança já chega num lugar desse jeito, já sabe o que está fora, o que está dentro, o que está certo, o que está errado. Não tem nenhum problema em você ser uma pessoa crítica, e nenhum problema em você ser uma pessoa perfeccionista. O problema é quando isso não é dosado pelo Espírito. O problema é quando isso, irmão, desobedece à soberania divina e o senhorio de Deus, porque Deus faz do jeito dele, que na maioria das vezes não é do nosso. Deus tem um dom todo especial de primeiro ele complica, depois ele descomplica, depois ele explica.
E nesse período de complica e explica, tem o descomplica que a gente não espera e murmura, dizendo: se fosse eu, não é você, não sou eu, e não tem nada a ver conosco. Se você tem filho pequeno, deixa seu filho crescer, para você ver como isso vai ser desconstruído na sua vida. Porque os seus filhos, embora eles tenham saído da mesma rama de aipim, eles vão vir aipins completamente diferentes um do outro. Eles eram questionadores incongruentes. Pastor, o que é isso? É quando o zelo pela lei não está nivelado ao amor por pessoas. Olha aqui para mim. Eles disseram: Jesus, isso aí que você está fazendo como ser humano, perdoar pecado, não tem base teológica. Isso não tem base bíblica, segundo a hermenêutica, homilética ou omelete. Isso aí não tem base bíblica, não tem base na palavra de Deus. Então parece que esse zelo pela palavra de Deus é saudável. Não é. Porque se o seu zelo pela palavra de Deus, irmão, não está nivelado com o seu amor por pessoas, isto não é zelo. O nome disto é orgulho e vaidade pessoal. Pessoas na Bíblia são mais importantes do que detalhes. Pessoas na Bíblia são mais importantes do que liturgias. Pessoas na Bíblia são mais importantes do que protocolos. Pessoas na Bíblia são mais importantes do que dogmas. Muitas igrejas botaram muita pessoa para a rua por causa de dogmas, por causa de picuinhas, por causa de detalhes, por causa de gostos pessoais do pastor ou da família rica que mandava na igreja. Pessoas são mais importantes do que qualquer coisa, em nome de Jesus. Então, irmão, o que eu quero dizer para você é que pessoas são mais importantes do que dogmas, do que picuinhas, do que detalhes. No final é Deus que faz, é Deus que pega, é Deus que trabalha. E se Ele conseguiu trabalhar numa coisa ruim como eu, vai conseguir trabalhar em você que é querido e legal. Então eles eram ignorantes quanto à divindade de Jesus, porque eles não sabiam que Jesus era Deus. E eles disseram: só Deus pode perdoar pecado. Eles eram ignorantes com relação ao senhorio de Jesus. Jesus era homem, irmão, 100%, mas Ele também era 100% Deus. Como homem Ele teve mãe, mas não teve pai. Como Deus Ele tem pai, mas não tem mãe. Como homem Ele passou fome, como pai, como Deus, irmão, Ele é pão da vida. Quem está me entendendo aqui? Como homem Ele sofreu, mas como Deus Ele consola aqueles que sofrem. Como homem Ele morreu, mas como Deus Ele dá a vida para todos aqueles que estão espiritualmente e emocionalmente mortos. Mas se Ele era Deus, Ele também era Senhor. E se Ele é Senhor, Ele pode fazer do jeito dEle, no tempo dEle, usando quem Ele quer, usando as pessoas que Ele escolher. E na maioria das vezes isto confunde a nossa cabeça. Na maioria das vezes isto confunde a nossa cabeça. Ele é Senhor, Ele é Deus. Obrigado pelo seu amém tão pentecostal. Vamos agora falar do terceiro grupo, os amigos do paralítico. Os amigos do paralítico. Quando eu chegar lá no céu, eu quero conhecer esses caras. Tem muita gente, irmão, que eu quero conhecer. Eu quero conhecer o Noé. 120 anos dentro de uma arca, aturando a esposa, irmão, e os filhos. Meu Deus, esse cara merece um prêmio Nobel da paz. Lá no céu eu quero conhecer o Sadraque, Mesaque e Abednego, os primeiros a serem assados no forno e ficaram no ponto. Lá eu quero conhecer Daniel, irmão, que botou leão para jejuar. Lá eu quero conhecer o Abraão, e eu quero perguntar para o Abraão: como é que é ser chamado amigo de Deus? Lá eu quero perguntar para Moisés: como é que é conversar boca a boca? Eu só faço isso com a minha esposa. Conversando, a gente deita na cama assim, fica de frente um para o outro conversando, depois que escovar os dentes, lógico, né? A gente fica ali, e eu quero perguntar muita coisa para eles, mas eu sei também que eles vão perguntar uma coisa para nós. Eles vão perguntar para mim e para você: como é que é
ter o Criador morando dentro da criatura? Como é que é tendo o Senhor morando dentro do servo? Como é que é ter Deus morando dentro do ser humano? Como é que é um Deus tão santo morando dentro de um pecador? Essa experiência nenhum deles tiveram, mas eu e você temos esta experiência, e é isso que faz nós adorarmos ao Senhor, e é isso que faz nós adorar Ele. Oh! Mas eu quero perguntar para esses 4 malucos: como é que vocês acham uma escada, sobe a casa dos outros, arranca o telhado da casa dos outros, para colocar alguém no meio, na frente de Jesus? Irmão, tem que ter muito amor por vidas, tem que ter muito amor por almas, tem que ter muita ousadia, tem que ter muita fé. E olha que legal, versículo 18, coloca para mim, diz assim: vieram então esses 4 malucos, trazendo um homem em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de quem? Do nosso cheiroso. Você que foi convidado para estar num culto. Eu cheguei essa semana, né, eu disse: gente, olha só, o irmão está aqui. Eu disse: olha rapaz, o pastor aqui inventou esse negócio de culto amigo, e eu vou ter que trazer alguém, porque senão vou ser excluído dessa igreja, e você é a pessoa que eu escolhi. Na verdade eu convidei um monte, né, mas você é a pessoa que tem que estar, porque senão eu estou pego. E ela veio, glória a Deus. Então, esses amigos aqui de arrancar telhados, eles são ótimos carregadores de pessoas. Todo amigo de arrancar telhados são carregadores de pessoas. Amigos de arrancar telhados, irmãos, não gostam de andar sozinho. Lembra quando você não era crente? Para você ir para um baile, você ia de gangue. Para você ir para o baile, tinha que convidar uns 4. Você não andava sozinho para lugar nenhum. Aí você se converteu, ficou chato. Aí você se converteu, ficou muito enjoado, muito exigente. Eu estava passando, quando estava vindo para cá, passei ali, estava o meu irmão ali com os amigos dele. Eu nem sabia que o meu irmão era cantor, irmão. Estava no bar, bebendo. Eu nem sabia que ele era cantor. Pensa no rapaz que estava feliz ali com os amigos, bebendo cerveja. Amanhã ele vai lá me pedir um 20 emprestado. Mas que o final de semana dele foi legal com os amigos, foi. E como é que foi seu final de semana? Como é que você é com pessoas? Então, esse homem aqui, esses homens, eles eram carregadores de pessoas. Amém? Amém? Deus está procurando carregadores de pessoas. Eu não gosto de andar sozinho, minha esposa sabe, irmão. O ano que vem, quando eu ir para BH, na Paixão Contagiante, eu quero levar pelo menos uns 3, 4 daqui. Eu não gosto de andar sozinho, irmão. Na maioria das vezes é o rei que vai. Pensa num homem chato na viagem, irmãos. Eu chego de lá querendo cortar os pulsos. Mas eu não gosto de andar sozinho, eu não sei andar sozinho. Nós precisamos ser carregadores de pessoas. Quando você vai para a Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 12, Deus diz assim para Abraão: sai tu e a tua esposa da tua parentela, da casa dos teus pais, e vem para a terra que eu te mostrarei. Ele leva o Lózinho com ele. Passa um monte de problema com Ló, mas que levou Ló, levou. Quando você lê Atos capítulo de número 13, a Bíblia diz que, tendo a igreja jejuado e servido ao Senhor, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O Barnabé levou João Marcos, que quando você lê o capítulo 15 de Atos, foi motivo da discussão entre Barnabé e Paulo. Aí Paulo vai para um lado com Silas, e o Barnabé pega o Marcos e leva e treina o Marcos. E 12 anos depois, Paulo escreve para Timóteo dizendo: quando tu vir ter comigo, traz o Marcos, agora ele me é útil para o Evangelho. Querido, carregadores de pessoas, são pessoas que não lidam com pessoas no campo da circunstância delas. Carregadores de pessoas são pessoas que se relacionam com pessoas, não olhando não avaliando essas pessoas no seu comportamento presente, mas sabendo que Deus pode transformar esta pessoa e vir a usar no futuro. Esse menino que casou 3 vezes, o Guilherme, em 3 entidades religiosas. Pensa no menino extrovertido, no menino querido, está indo na célula, batizamos ele no penúltimo batismo. Quem sabe esse menino vai ser o futuro pastor nessa casa, ou um pastor auxiliar, ou pastor dessa casa, a gente não sabe, irmão.
Por isso que a gente não pode desistir de ninguém. Precisamos continuar carregando pessoas, mesmo que essas pessoas, às vezes no momento, estão sendo pesadas. Lá na frente, depois de treinadas e lapidadas, podem se tornar úteis para a glória do nome do Senhor. Então diga para alguém do lado: não desista de ninguém. Segundo Samuel capítulo 9, Deus unge Davi. Davi agora é rei, e Davi chama o seu maioral do seu exército, acho que era Joabe, e de Joabe: eu preciso honrar o meu amigo Jonatas. Quando você lê o livro de Samuel, primeiro e segundo livros de Samuel, você vê sobre a amizade sincera de Davi e Jonatas. Jonatas então morre numa batalha, e Davi diz: eu preciso honrar o meu amigo Jonatas. Aí disseram: ele só tem um filhinho lá chamado Mefibosete. É um nome lindo. Se tiver uma mulher grávida aqui, for menino, Mefibosete. Só que Mefibosete, quando ele nasceu, no meio da guerra, a criada foi correr com ele e acabou caindo, e ele quebrou os 2 pés, e Mefibosete era aleijado dos pés. Disseram para Davi: ele é aleijado dos pés, ele não combina para estar no palácio, Davi. Mas Davi disse: mas ele combina para estar na casa do rei. E ele trouxe o Mefibosete, carregador de pessoa. E quando o Mefibosete senta na mesa com Davi, irmão, a toalha da mesa cobre toda a imperfeição dos pés de Mefibosete. O Davi aqui representa o nosso Jesus, que nos viu aleijados, que nos viu com problemas, que nos viu defeituosos, mas ele nos chama para a mesa, e na mesa a toalha da graça e da misericórdia cobre todas as nossas imperfeições, e nos oportunizam estar na mesa com o rei. Aleluia, glória a Jesus. Então, se você é esse Mefibosete, Deus vai levantar Davis que vão oportunizar você para se sentar em lugares que você nunca imaginou estar. Deus vai oportunizar você, fique tranquilo. Amém ou não amém? Se é amém, diga com vontade, diga amém. Diga: carregadores de pessoas, amigos de verdade. Escreva aí se você puder. Não são aqueles que falam o que você quer ouvir. Amigos de verdade são aqueles que vão conduzir você para estar em ambientes onde você vai ouvir o que você precisa ouvir. Amigos de verdade não levam você para trair sua esposa, não levam você para a balada, não levam você para o pecado, não levam você para uma maconha, nem para encher a cara. Amigos de verdade são aqueles que convidam você para estar em um ambiente transformador, em um ambiente onde a presença de Deus vai fazer com que você saia daqui transformado. Versículo 19 diz: e não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao telhado, o desceram no leito por entre as telhas para o meio diante de Jesus. Amigos de arrancar telhado enfrentam e vencem obstáculos por pessoas. Pastor, qual era o obstáculo desse aleijado? Eram pessoas, a casa estava cheia. Amigos de verdade enfrentam pessoas para abençoar pessoas. Amigos de verdade, amigos de arrancar telhado, não usam o erro de algumas pessoas para desistir de outras. Ah, pastor, eu desisti de amigos, eu desisti de gente, porque eu já fui rejeitado, eu já fui traído, já fui machucado. É por isso que hoje eu não cuido de mais ninguém. É por isso que hoje eu não carrego mais ninguém. É por isso que hoje eu não levo mais ninguém na minha casa, porque um dia, se Deus fosse nos avaliar por erros que nós já cometemos, e agora virou modinha: errou comigo, pastor, eu perdoo, mas a pessoa lá e eu aqui. Foi isso que Deus fez com você? Foi isso que Deus fez comigo? Ele disse: eu te perdoo, Jean, está tudo certo, agora segue o seu caminho, vai para o norte que eu vou para o sul. Não, irmão. A misericórdia, ela aciona novas oportunidades quando há arrependimento e desejo de mudança. Então, amigos de verdade são aqueles que enfrentam pessoas para abençoar pessoas. De vez em quando há aqui na igreja choques entre membros, e aí vem o chapeuzinho vermelho, conta a historinha. Aí eu digo: agora esperei que eu vou lá ouvir a versão do lobo mau. Aí o lobo mau conta a historinha. O chapeuzinho vermelho disse: o lobo mau foi muito mal, ele tentou me pegar. E daí o lobo mau diz: mas o chapeuzinho vermelho também estava assim, né,
Então, querido, você não tem que tomar partido. Tem coisas que você tem que fazer justiça e não juízo. Você só tem que orar e deixar Deus trabalhar. Às vezes você precisa enfrentar pessoas para abençoar pessoas. Você precisa, porque no meio da multidão sempre tem alguém que vai errar com você. E me desculpe, Deus vai usar essas pessoas para tratar o seu caráter, para tratar a sua resiliência e para tratar a sua humildade. Amigos de arrancar telhado têm prazer em nos levar para outros níveis. A Bíblia diz que eles subiram. As pessoas com quem você tem andado têm levado você para qual nível? Tem tentado arrastar você? Eu gosto, irmãos. Deus tem uns malucos aqui na igreja que eu digo: gente, estou pensando em comprar uma Kombi. Não, pastor, vamos comprar um ônibus. Deus vai colocar esse tipo de gente no seu caminho. Eu não estou falando de gente irresponsável que vai fazer coisas malucas em nome da fé, mas eu estou falando de gente que se move em fé, que crê no impossível, vê o invisível e recebe o impossível. Crer no incrível, vê o invisível e recebe o impossível. Quem recebe essa palavra aqui, diga eu. Deus vai conectar você com pessoas que vão fazer você subir de nível em todas as áreas da sua vida. E você precisa se desconectar com pessoas que só estão fazendo você baixar de nível. Se desconecte. Foi por um tempo na sua vida, agora deu. Amigos de arrancar telhado usam a fé para beneficiar os outros. Versículo 20. A Bíblia diz que Jesus vem da fé deles, não era do rapaz. Você precisa andar com gente que tem mais fé do que você. Você precisa andar com gente que tem mais fé do que você. Amigos de verdade são pessoas que usam a sua fé, não a fé de jogo de bicho. Meu pai era bicheiro, Gedão, e eu via as pessoas chegar lá dizendo: ô seu Pedrinho, eu quero fazer uma fezinha. Para começar, não existe fezinha, irmão. Existe a fezinha, mas fezinha não existe. Fé é fé. Não tem fezão e nem fezinha. Por isso que o crente não fica enfesado, porque enfesado quer dizer com muita fé dentro. Olha aqui para mim. Pastor, tem uma rifa aí que eu vou comprar para ajudar o fulano. Eu estou na fé. Quanto é que custa? 100. Então, bota aí o meu nome aí. Eu estou na fé, estou comprando para te ajudar. Bota meu nome. Não, isso não é fé, irmão. Isso é interesse de ganhar. A fé verdadeira é para ajudar o outro. Então, se o outro ele está tão apertado que ele está precisando fazer alguma rifa, eu tenho que comprar a rifa e colocar o nome da pessoa que está vendendo. Porque a fé bíblica é a fé que beneficia o outro. A fé desses meninos foi para trazer benefício para o outro. O justo vive pela fé. Não é pela fé que daqui a pouco vai ganhar um Camaro. Não é pela fé que daqui a pouco vai ganhar. Não, irmão, é fé que vai ter o suficiente para transbordar sobre a vida das pessoas, para abençoar a vida das pessoas. Deus, eu estou na fé que Deus vai me usar para abençoar a vida das outras pessoas. O meu desejo, o desejo do meu coração, desde quando essa casa se abriu, é que essa casa entrasse tanto recurso financeiro, que a gente pudesse usar 50% para cobrir as despesas dessa casa, e o outro 50% a gente sair na cidade, falando com alguns pastores que estão com o aluguel atrasado, que não tem ar-condicionado, que tem um som ruim. É nessa fé que eu acredito, e por isso a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. A fé de Jesus a fé de Jesus não trabalhou em causa própria. A fé de Jesus não legislou pelo próprio benefício. Deus vai te dar muita fé. Deus vai te abençoar muito pela sua fé, para você ser recurso para quem não tem recurso, para você ser um carregador de pessoas, para você ser um abençoador de vida, para você ser um curador de pessoas, para você ser um libertador. Em nome de Jesus. Pedro pregou mais ou menos isso aqui na nossa vigília. Ele pregou que o objetivo do avivamento, irmão, não é para a gente ficar aqui só pulando, sapateando, entregando profecia um para o outro, não. O objetivo do avivamento é a gente levar esse avivamento lá para fora, onde tem 60 mil pessoas que precisam desse avivamento. Por isso Isaías capítulo 61 versículo 1 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, o Senhor me ungiu. Para quê? Para pregar boas novas para quem?
para os pecadores, pregar libertação aos cativos, para dar vista aos cegos. É nesse avivamento que eu creio, e é esse avivamento que Deus vai trazer. Deus vai te dar um avivamento a ponto de você nunca mais faltar uma célula. Deus vai te dar um avivamento a ponto de você não vir mais para a igreja sem convidar alguém, sem trazer alguém. Esse avivamento vai queimar tanto em seu coração, e Deus vai acender uma fogueira. Quando que Jesus acendeu uma fogueira? A única vez que a Bíblia mostra Jesus acendendo uma fogueira é quando Ele está assando pão e peixe para dar para os discípulos. O fogo que Deus vai trazer na sua vida é para que você comece a alimentar pessoas que estão famintas e sedentas nesta cidade. Por último, mas não menos importante, existe um quarto personagem aqui: o cheiroso, o lindo, o perfeito, o amoroso, Jesus. Versículo 20, coloca para mim por favor. Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Se aqueles homens tinham uma fé de arrancar telhado, Jesus tem uma fé, se aqueles homens eram amigos de arrancar telhado, Jesus é o amigo de arrancar pecado. E é por isso que a primeira coisa que ele fala para aquele homem: ei, estão perdoados os teus pecados. Por quê, pastor? Porque Jesus sempre trabalha com a prioridade. Qual é? Perdão de pecados. É bem verdade que Deus vai resolver teus problemas, é bem verdade que Deus vai realizar teus sonhos, teus desejos. A Bíblia fala sobre isso. É bem verdade que Deus vai te dar coisas que você está precisando, mas a prioridade de Deus não é com a sua prosperidade, é com a sua eternidade. Esta é a prioridade de Deus, essa é a prioridade de Jesus, porque o espiritual, ele afeta todas as áreas da sua vida. A Bíblia diz em Eclesiastes que um só pecador, ele destrói muitos bens. Tem pessoa que, se ela não se resolver com o pecado, com os pecados, isto vai atrapalhar o seu crescimento e os seus resultados em todas as áreas da sua vida. Por quê, pastor? Jesus, observa que não está falando aqui de pecado, porque ele não estava falando do pecado original, porque ele ainda não havia trazido redenção, porque ele ainda não havia morrido na cruz. Jesus está falando aqui de pecados, não aquele herdado de Adão, mas aquele praticado como estilo de vida, que estava tirando aquele homem do foco. A palavra pecados aqui no original grego é amartion, que quer dizer errar o alvo. Errar o alvo. Os pecados na vida desse homem estavam fazendo com que ele errasse o alvo. Toda pessoa que pratica pecados, ela sempre erra o alvo. Por isso que Paulo escreveu em em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, ele disse: olha, eu não acho que eu já haja alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, que é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Pastor, por que eu não consigo acertar o alvo? Pastor, por que eu faço projetos, eu faço planos, e eu vou até um ponto, dali eu não consigo passar? Por que a minha vida é uma roda gigante? Tem dia que eu estou lá em cima e tem dia que eu estou lá embaixo. Por que a minha vida, eu oscilo entre a euforia e a melancolia no mesmo minuto? Antes de Deus curar a nossa enfermidade física, Ele quer curar a nossa enfermidade espiritual. Ele quer perdoar os nossos pecados, Ele quer santificar a nossa mente, Ele quer santificar o nosso coração, para que nós paremos de desperdiçar oportunidades, para que nós possamos acessar algumas promessas que há na sua palavra. Eu profetizo que a partir deste culto você vai começar a acessar algumas bênçãos, alguns milagres, algumas vitórias que você ainda não tem alcançado. Agora abandone esse pecado, porque ou a santidade te aproxima de Deus, ou o pecado te afasta dele. Versículo 24, coloca para mim, diz: mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te,
toma o teu leito e vai para a tua casa. A primeira coisa que eu aprendo aqui: Jesus tem autoridade, queridos, para mudar a nossa história, através do perdão e através da cura. Não interessa o nível de pecaminosidade que você se encontra, Jesus está aqui e Ele tem poder para perdoar todo tipo de pecado. Segunda coisa que eu aprendo aqui: Jesus, Ele como Senhor ordena que nós nos levantemos. Ele não suporta nos ver deitados sobre um leito de dor. Ele não suporta nos ver deitados. Ele diz: eu te ordeno, levanta-te. Por que Ele precisou ordenar aquele paralítico? Porque aquela cama tornou-se uma zona de conforto. Querido, qual é a cama, qual é o leito, qual é a sua zona de conforto que tem impedido você de receber e acessar o seu milagre? E a terceira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que Jesus traz benefício para a família. Ele disse: toma o teu leito. E até aqui, como paralítico, você foi improdutivo. Agora volta lá para sua casa e volte a ser uma bênção. Ei, o projeto de Deus é sempre o pacote completo. Aquilo que Ele vai fazer na sua vida vai afetar você como pai, como marido, como filho. Vai abençoar a sua casa. Se algo que você está vivendo não está servindo de bênção para sua casa, pare. Não interessa o quanto você esteja ganhando financeiramente, porque o projeto de Deus é sempre a casa, é sempre a família. Versículo 25: lentamente Ele se levantou diante deles. Foi isso que aconteceu? Obrigado, só a Duda no culto. Isso é empolgante demais, dá vontade de pregar mais umas 2 horas assim. Foi isso que aconteceu? Como é que Ele foi? Imediatamente. Ele estava com pressa? Não, pressa é sinônimo de que está atrasado. Ele estava diligente. Ele disse: eu vou parar de perder oportunidades, eu vou parar de perder tempo. Ele disse: eu vou me levantar agora, eu vou aproveitar essa oportunidade. Ele fez isso com Zaqueu. Lucas capítulo 19: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Hoje as pessoas são ligeiras para realizações pessoais. Hoje as pessoas são ligeiras para correr atrás do dinheiro. Hoje as pessoas são ligeiras para entrar em relacionamentos abusivos, mas são lentas para as coisas de Deus, são lentas para mudar a sua vida, são lentas para receberem um milagre. Jesus está aqui nessa noite. Ele diz: hoje está sendo oportunizado. Você faça imediatamente a sua escolha, seja imediatamente alguém posicionado. É isso que a Bíblia está dizendo. Aleluia. Então, irmão, a Bíblia diz então que ele, versículo 25, que ele voltou para casa glorificando a Deus. Querido, aquilo que Deus faz na minha vida precisa promover a adoração pessoal, precisa promover a gratidão. Aquilo que Deus faz na minha vida tem que me levar a me celebrar. Deixa eu falar uma coisa para você que eu falei para minha esposa. Nós fomos na igreja central de BH, e uma coisa que eu percebi: a simplicidade daquela igreja. Um louvor simples, uma pregação simples. Na igreja Lagoinha, uma igreja para 20 mil pessoas, a mesma coisa. Pregação simples, louvor simples. E parece que as igrejas de cidades pequenas são as mais chatas, as mais exigentes. Parece que estão toda a vida querendo uma coisa que não existe. Estão toda a vida exigindo de mim, pastor, um pastor que não existe. Eu fui ministrado por um pastor Sérgio, de Lima, no Peru. A igreja deles comprou o estádio da cidade agora, uma igreja com 20 mil membros, comprou o estádio da cidade, 8 mil células. Mensagem dele, simples. E eu voltei de lá, com um diagnóstico sobre as igrejas. Eu disse para minha esposa: excelência e simplicidade. O que Deus quer trazer sobre a sua vida é excelência, mas também simplicidade. Mensagem simples, louvor simples. Não estou fazendo apologia ao relaxamento, mas coisas simples, irmãos. Uma comida simples, mas bem feitinha, feita com amor, feita com carinho, com um tempero legal, em nome de Jesus. Versículo 26 diz: e todos ficaram admirados, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos milagres. Querido, o que Deus vai fazer na sua vida, que vai fazer você virar um adorador individual, isso vai fazer com que você contagie pessoas, e vai fazer com que pessoas adorem a Deus coletivamente. Então se prepare para contagiar pessoas.
Se prepare para contagiar a sua empresa. Aqui não acreditou muito. Se prepare para contagiar a empresa onde você trabalha. Me disseram que chegaram por Tavinho aqui da igreja, que trabalha aqui na Autofácil, no Xande. E daí, cara, qual é o segredo de você vender tanto carro? Ele disse assim: é Deus. É Deus. O Tavinho faz jejum de 5 dias, 7 dias para vender carro. E dá certo. E funciona. Pastor, mas eu acho que o jejum não é para isso. Leia Esdras capítulo 8, versículo 23. A Bíblia diz: e nós oramos e jejuamos por isto, e Deus se moveu pela nossa oração e pelo nosso jejum, e nos deu coisas. João capítulo de número 13, capítulo 15, versículo 13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Você acha que você tem amigo? Você é porque nunca conheceu o meu Jesus. Este é amigo. E o mais legal é que ele era meu amigo, mesmo quando sem saber, na minha ignorância, eu era seu inimigo. Jesus é um amigo que nunca abandona. Jesus é um amigo que nunca te julga. Jesus é um amigo que, ao mesmo tempo que ele não concorda e é compassivo com os teus pecados, ele também não te julga e não te condena antes do tempo. Enquanto você estiver vivo, Jesus não perdeu a esperança em você. E ele quer ser o seu amigo, e foi por isso que ele morreu. Ele disse: ninguém tem maior amor do que esse. Eu amo a minha esposa, amo meus filhos, mais os meus netos hoje do que os meus filhos. Eu amo o Calebinho, a Aurorinha, o Cainho. Mas mais do que todos eles, eu amo o meu Jesus. Porque eu sei que quanto mais eu amar esse Jesus e me relacionar com Ele, melhor pai, avô e marido eu vou me tornar. Quem concorda com isso, aplauda o nome do Senhor. E você? Que tipo de amigos você tem? Não reclame daquilo que você se permite. Que tipo de amigos você tem? Você é amigo de Jesus? De verdade? Porque seu amigo eu sei que Jesus era. Porque até do Judas ele era amigo. Mas você é amigo de Jesus? Você deseja se tornar amigo mais íntimo de Jesus? Você deseja? Esse meu amigo, Jesus, muitas vezes quando eu quis jogar a toalha, Ele não me permitiu. Pastor, quais as vezes que você quis jogar a toalha? Muitas vezes. Quis jogar a toalha quando eu era novo convertido, com 2 anos de fé, e eu encontrei o meu irmão. A polícia encontrou ele podre, sem cabeça, com 28 anos de idade. Meu irmão que eu queria trazer para a igreja, ele nunca aceitou o convite. Eu, novo convertido, levei esse impacto emocional. Acharam meu irmão, foi morto com 3 tiros de espingarda calibre 12, e um dos tiros arrancou a cabeça dele. E o diabo não perdeu a oportunidade naquele momento para dizer: o que adianta você servir Jesus? Eu senti vontade de jogar a toalha quando o meu irmão, com 39 anos, morreu num hospício, dando crise, por causa do uso abusivo do álcool. Eu era novo convertido, perdi minha mãe e meu irmão em 4 meses, enterrei meu irmão mais velho e minha mãe em 4 meses. Minha mãe nunca entrou numa igreja evangélica, minha mãe nunca me ouviu palestrar, minha mãe nunca viu um livro meu. Senti vontade de jogar a toalha. Senti vontade de jogar a toalha quando meu filho, criado na igreja, com 18 anos, saiu da igreja. Foi para o mundão, deixou de tocar pagode para tocar pagode. Eu senti vontade de parar, eu senti vontade de jogar a toalha. Eu senti vontade de jogar a toalha quando eu voltei de um café de líderes de célula e minha esposa deu um surto psicótico, deu uma crise emocional, por causa da sobrecarga, das incomodações do ministério. Senti vontade de jogar a toalha. Senti vontade de jogar a toalha quando minha filha, com 17 anos, se declara homoafetiva e deixa uma carta para mim dizendo: estou sumindo de casa, não venha atrás de mim, porque se vir eu me mato. E naquela semana eu tinha uma palestra para fazer na Bahia, palestra para a família, e o diabo foi e voltou. Ele era o aeromoço do avião. E aí, pastorzão de família, que bonito, você vai lá abençoar filhas dos outros,
Parabéns, e a sua família sim. Nem teus filhos acreditam no que você vai falar lá. Senti vontade de jogar a toalha, gente. Senti vontade de jogar a toalha quando eu contraí hepatite B no auge do meu ministério. E a médica disse, você tem 10 anos de vida e sua esposa corre risco de morte, ela é a criança. Eu senti vontade de jogar uma toalha. E quando eu fui falar com Jesus, ele disse, você já assistiu o filme de boxe? Eu disse, já. Ele perguntou, o que é que o pugilista tem na mão? Eu disse, luva. Aí ele perguntou, não é toalha? Eu digo, não. Ele disse, quem tem a toalha? Eu disse, o treinador. Ele disse, pois é, então você não tem toalha. Você não tem essa opção. Você não tem como jogar a toalha. Eu não te dou essa opção. Eu sou o teu treinador. Mas Jesus, o Senhor é injusto. O Senhor me botou no ringue para lutar com alguém mais forte do que eu, mais experiente do que eu. Sim, eu sei. Eu estou com essa toalha aqui na mão, Jean. Não é para jogar no chão, porque eu sei o treinamento que eu te dei. Eu sei até onde você aguenta levar pancada. E como diz o Rocky Balboa, o que traz a sua vitória não é o quanto você bate, é o quanto você aguenta apanhar. E Deus disse, eu sei até onde você aguenta, rapaz. E nas minhas mãos estão essa toalha. Não é para jogar no chão, é para secar o teu suor na luta. É para secar as tuas lágrimas na troca de round. Quando você sentar naquele banquinho, eu vou enxugar suas lágrimas, mas eu não vou impedir você de chorar. Ele disse, eu não vou jogar a toalha. Eu disse, mas joga, Senhor, está ruim demais, eu vou morrer nesse ringue. E ele disse, você não vai morrer. Eu estou preparando você. Tudo aquilo que eu submeto você não é para matar você, é para amadurecer você, é para preparar você, é para tornar você mais dependente de mim, é para você amar a todas as pessoas, é para você ter experiência, para você lidar com pessoas as quais você vai ajudar. Então, se você entrou aqui nessa noite pensando em jogar a toalha, você não tem toalha, o diabo te iludiu. O seu Senhor tem toalha, o seu treinador tem toalha, e Ele sabe até onde você aguenta. A Bíblia diz que Deus não nos permite ser tentados mais do que a nossa capacidade. Se Ele está submetendo você a esse processo, é porque Ele sabe que é esse processo que vai te fazer ser humilde no sucesso. Então não jogue a toalha, porque muitas pessoas estão dependendo de você. A tua família está dependendo de você. Os teus filhos estão dependendo de você. Sua mãe está dependendo de você. Existem pessoas, você é a única Bíblia que algumas pessoas estão lendo. Você é a única Bíblia que algumas pessoas estão conseguindo ler. É a sua vida. Pastor, e de lá para cá você já sentiu vontade de jogar a toalha? Só sinto, mas olho para minha mão, não tem toalha. O que eu vejo na minha mão é luva, Dudinha. E é todo dia. E toma. É, irmão, é selva. Não é playground, igreja não é playground, irmão. É guerra. Paulo disse, eu combati o bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé. Perdi a força muitas vezes, mas continuei na fé. Se você perdeu a sua força, continue na fé. Fique em pé, aplaudindo ao nome do Senhor. Coloca um clima para nós aqui nas luzes. Fecha seus olhos, levante a mão, querido. O teu amigo está aqui, o teu treinador. Eu não estou querendo emocionar o seu coração, eu estou querendo fazer você entender que o teu treinador está atento a cada soco que você leva, a cada golpe que você leva, mas ele também sabe as estratégias, os golpes que ele te ensinou. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Diga comigo, querido Jesus, muito obrigado por ser o meu amigo e o meu treinador. Muito obrigado por não ter jogado a toalha no momento que eu achava que o Senhor faria. Senhor Jesus, obrigado.
do fundo do meu coração, por não ter desistido de mim, quando eu mesmo desisti de mim. Muito obrigado, Senhor, por continuar sendo meu amigo, quando muitas vezes eu estava dando mais ouvido para os meus inimigos. Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida. Eu te recebo como meu Deus, como meu Pai, como meu amigo, crendo e entendendo que o Senhor é o meu melhor amigo. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Amém. Você que pensou em jogar a toalha, hoje, nesta semana, nesse mês, saia do seu lugar. Vem aqui em cima desse carpê. Eu quero orar pela sua vida depois. Enquanto a banda ministra o louvor, vem aqui. Quero orar por você. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você